Aqueles recadinhos marotos de sempre na tela aí o meu contato. Se você está precisando de terapia, não fique com vergonha. O meu papel aqui é ajudar vocês e não condenar vocês, tá bom? Não tenha vergonha, não tenha medo, não fique com insegurança. Entenda que terapia é um investimento para que você consiga mudar de fato de vida, certo? É só chamar a Laura Dinei que a gente vai ter excelentes conversas. Se você quiser ajudar o canal, o meu Pix está passando aí embaixo. Você pode doar qualquer quantia que você sinta vontade, que esse dinheiro vai ser investido aqui para a melhoria do próprio canal, tá bom? Então, se você acha que eu te ajudei de alguma forma e quiser retribuir, é só fazer uma doação aí. Muito bem, família narcisista, como é que... O que comem, onde habitam, onde vivem? É mais comum do que parece, porque a ideia que a gente tem da família narcisista é aquela família que maltrata os filhos. Eu vou procurar não falar sobre isso aqui, porque isso já está batido. Eu vou falar de um tipo de família narcisista aqui, que é a família narcisista permissiva. São pais permissivos. Bora falar um pouco sobre isso aqui. Quando você vê uma criança mal educada, aquela criança que não respeita ninguém, aquela criança que bagunça, que xinga, o que é que você sente? Você que é mãe, você que é pai, você pensa logo, ih, que criança mal educada, né? A família narcisista, muitas vezes, elas tiram o freio dos filhos, principalmente para atingir alguém que ele ou ela quer se vingar. Por exemplo, digamos que você vai se envolver com uma pessoa que tem filhos, tá? E essa pessoa é narcisista. O que é que vai acontecer? Essa criança vai ser o meio para que essa mãe ou esse pai machuque você ou a pessoa que ela quer. Esse filho vai ser tratado como a síndrome do reizinho. Ele vai ser o rei da casa, ela vai ser a rainha da casa, eles que mandam ali, desrespeita você, provoca você. E aí você tenta mostrar para a mãe ou para o pai o que está acontecendo e não vai mudar. Porque exatamente essa criança vai ser usada para machucar você. Então eu vou falar sobre pais permissivos. Mas a ideia desse pai ou dessa mãe permissiva com os filhos, que parece que tem um afeto e um carinho, tem não. Destrói tanto quanto um pai ou uma mãe mais rígido, mais rigoroso. Porque se você não coloca freios morais no seu filho, isso também destrói ele a longo prazo. Eles vão ter dificuldade em respeitar quem tem autoridade, dificuldade em respeitar uma pessoa que tem professores. O que mais você vê hoje em dia aí é aluno cuspindo no professor, batendo no professor, não é isso? Tenha certeza que tem um pai ou uma mãe omissa em casa. Grande parte das crianças que são assim tem um pai ou uma mãe omissa. Que deu tudo, que todas as vontades foram feitas, que transformou essa criança de fato num reizinho ou em uma rainha. E quando essas pessoas são contrariadas, não sabem lidar com essas emoções, vai para as vias de fato. Certo? Bora começar aqui, ó, falando da criação. Como os narcisistas são criados, Ednei? Como é que surge tanto narcisista assim? Bora falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, a criação que esses pais dão para esses filhos pode sim formar pessoas narcisistas. Dispostas a ouvir um não estão dispostas a acordo, tem uma grande dificuldade com críticas, porque foi tratado em casa como um príncipe, como uma princesa. E o mundo real não vai tratar ninguém assim. O mundo real vai tratar a gente como a gente é. Papai e mamãe não tá ali para passar a mão na cabeça, para concordar com as nossas malcriação, nossos esperneios, choro. Papai e mamãe suporta, mas o mundo não. E geralmente essas pessoas que teve uma família permissiva, que destrói tanto quanto uma família abusiva, a ideia ali, muitas vezes, não é mostrar para essa criança que existe um mundo real, que ela vai ter que enfrentar problemas, não.
Muitas vezes esse pai e essa mãe, ao longo da vida dessa criança, qualquer coisa que essa criança fazia, essa criança era defendida em casa. Protegida. Então essa criança cresceu olhando para o mundo como se as pessoas fossem escravos deles. E aí, esse pai e essa mãe que tudo pode, tudo aprova, que também está desgraçando essa criança, quando começa a receber queixas dos vizinhos, dos professores, da polícia, fica contra essas pessoas. Isso é incrível. E aí as pessoas começam a dizer que esse menino é mimado, essa menina é mimada. Esses pais começam a ficar extremamente chateados quando você aponta essas questões aí. Isso acontece demais. Então, o primeiro caso aí é a criação dessas crianças. Então, pais omissos, pais permissivos criam narcisistas. A segunda coisa é isso aqui, ó. Planos. Como assim, Ednei? Planos. O que é que você quer dizer com planos? Vamos lá. Planos. Esses pais, geralmente, eles têm em mente que essa criança vai ser aquilo que eles não conseguiram ser. Artistas, jogador de futebol, músico, rico. Então esses pais pegam os planos deles, a frustração deles e jogam em cima da criança. Então essa criança muitas vezes começa a ser tratada já como adulto, com responsabilidade de sustentar a casa, de ser um influencer, de participar de seriados e novelas. Então, a longo prazo, esses pais também estão destruindo essas crianças, colocando ele no meio artístico, muitas vezes forçado. Obrigados. E aquele meio artístico é um meio falso, né? É um meio, muitas vezes, perigoso. Tem um caso na mídia aí da Larissa Manoela, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso. Que tem muitas pessoas dizendo que a mãe dela é narcisista. Eu não sei. Já surgiu outra história aí que a questão é... Ela quis dar um carro pro namorado. E aí começou as brigas. Vocês percebem que não começou aí o problema? Se você for investigar, lá atrás começou. Tudo bem que ela é uma boa artista, talentosa, trabalhou para ganhar o dinheiro dela. Eu entendo perfeitamente isso. Mas vocês entendem que quando os pais, eles não preparam os filhos para esse meio, essas crianças de fato, na sua juventude, vão ser ingratas. Eu não tô aqui falando que é o caso dela, tá? Vão ser ingratas as pessoas. Porque não estão prontas para isso. Nem os pais estão, e tampouco os filhos. Então os planos do pai que quer botar nas costas dos filhos aquilo que eles não conseguiram ser, e muitas vezes essa criança não quer, também desgraça essa criança e cria narcisistas. Porque essa criança começa a receber atenção de adultos, começa a receber dinheiro, começa a receber proposta, ela começa a se ver melhor do que os outros e não tem estrutura para lidar com isso. Então fica arrogantes, prepotentes, começa a maltratar a sua própria equipe, começa a maltratar os próprios pais e geralmente começa a usar entorpecentes para lidar com essa vida. Geralmente acontece isso. Não sabe lidar bem com os relacionamentos. Qualquer frustração que tem é término, é divórcio. São péssimos pais porque teve a sua infância roubada. Não sabe lidar com filhos. Não sabe lidar com responsabilidade. Então, a família narcisista desgraça os filhos com um sorriso no rosto. Não é com a perversidade só. Com anulação, com humilhação, não. Muitas vezes é com a permissividade também. É com as portas escancaradas.